Igreja, Church, hoje today é o dia da ação de graça. is the day of Thanksgiving. Durante o ano todo, During the whole year, nós fomos abençoados we have been blessed de diversas formas. in different ways. Na vida espiritual, In the primeiro, spiritual life, na vida financeira, in the financial life, na saúde, in our health, no trabalho, at work, no negócio, in our business, na família. in the family. Muitos milagres Many miracles aconteceram they happened durante o ano todo deste during the whole year, 2024. 2024. E hoje é o dia And today is the day que nós devemos dizer ao Senhor. where we say to the Lord, Viemos dizer ao we Senhor, came to say to the Lord, obrigado, Senhor, we came to tell you, Lord, pelas thank you. bênçãos, Thank you for the blessings. pelas curas, Thank you for the pela healings. Thank prosperidade you for prosperity no ano todo. in the whole year. E as palavras And the words podem ser poucas may be few para a gente mencionar for us to mention o quão somos gratos for how we are thankful pelas bênçãos for the e blessings pela misericórdia and for the mercy que o Senhor tem nos dado. that the Lord has given Porque us. nós não somos justos, Because we are not righteous. somos We are pecadores. sinners. Pecamos no pensamento, We sin in our thoughts. pecamos a guardar mágoa We sin by ou holding algum grudge, sentimento mau, all the resentment. pecamos nas nossas We ações. sin with our actions. Mas Deus, But God, na sua infinita in His misericórdia, endless mercy, Ele tem compaixão de He has nós. compassion on us. Ele tem nos perdoado. He has forgiven us. Ele tem nos agraciado. He has blessed us. Ele tem nos He abençoado. has blessed us. Não porque nós merecemos, Not because we deserve. não porque nós somos especiais, Not because we are special. mas é pela graça de Deus, But by God's grace. é pela infinita It's misericórdia God's dele endless mercy que Deus nos tem abençoado. that God has blessed Então us. hoje Today é o dia especial is a special de day ação de graça of e thanksgiving. dizer obrigado, Of Jesus. saying, thank you, Jesus. Obrigado, Senhor, Thank you, Lord, por tudo que o Senhor fez for everything you did neste ano 2024 for 2024 para nós. for us. Vamos falar We are going to talk do autor of the author e o consumador and the finisher da paz, of peace. que é Jesus Cristo. That is Jesus. Este evangelho This gospel pertence a Jesus. belongs to Jesus. Ele é o cabeça do evangelho. He's the head of the Ele é gospel. o líder da paz. He's the leader of the peace. Ele é o consumador He's the de finisher todas as ações. of every action. Jesus Cristo. Jesus Christ. Jesus Cristo. Jesus Christ. Deus Pai, God the Father. Deus Filho God the Son. e Deus Espírito Santo God the Holy Spirit. são três personagens Are three persons que aparecem, that appear que manifestam-se That manifest de themselves forma distinta, different ways, mas têm um propósito. but with one purpose. Eles são um. Three Eles are são, one. The eles são three um are one no propósito. in the purpose. Jesus Cristo, Jesus Christ, ele nasceu He was born em Jerusalém, in Jerusalem, em Nazaré. in Nazareth. Ele nasceu em Nazaré. He was born in, Vocês conhecem a história. you know the story. A palavra do Senhor diz The word of the Lord says que Maria that Mary, era uma mulher virgem that was a virgin girl, e ela estava comprometida and she was engaged com José. with Joseph. Estava noiva She was bride de José. of Joseph. Era uma mulher She was a woman dedicada a Deus. dedicated to God. Por isso que Deus escolheu a ela That's why God chose her para dar a origem, to give the origin, dar um filho to give a son, que se chamou Jesus. to give birth to a son, which is Emmanuel. that is called Jesus, Emmanuel. 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 O anjo Gabriel, Gabriel, the angel, ela apareceu a he Maria appeared to Mary e disse a ela: and he told her, você vai ter um you filho will have a son do Altíssimo from the e Most vai se High, chamar and shall be called Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco. God with us. Jesus Cristo. Jesus Christ E José, and Joseph, quando viu a sua mulher grávida, when he saw his wife pregnant, ele ficou preocupado. he was worried, E é normal. which is normal. Qualquer um de nós Any one of us podia ficar preocupado, could be worried porque ele nunca tinha se deitado. Nunca tinha se deitado because he has never slept com Maria. with Mary, Maria ficou grávida. and Mary was pregnant. E ele disse: uau, And he said,
que é que está a acontecer? He said, well, what's O que é que está a happening? acontecer? What's going on? Ele queria largar a Maria, You want to leave mas Mary. Deus But God apareceu a ele appeared to him através do mesmo anjo through the same angel no sonho in the dream, e disse para ele: and he told him, José, Joseph, não tema, don't be afraid. não temas, Fear not. porque Maria, Because Mary, a sua noiva, your bride, está esperando o filho is que waiting for the pertence a son Deus. who belongs to God. Eu sou contigo, eu sou consigo, eu sou I'm with you. consigo, I'm with you. eu sou convosco. I'm with you. E José And Joseph ficou confortado was comforted com a aparição do anjo no sonho. with the appearing Ele of the percebeu, angel in the dream, ele percebeu and he understood que era a manifestação that was God's do manifestation próprio Deus, of God era himself. obra de Deus. It was God's work. Maria ficou grávida. Mary was pregnant. Vamos ler um bocadinho Let's read just no a livro bit de Mateus, in the book of Matthew, capítulo 1. chapter 1. Vamos começar do versículo 18. Let's start from verse 18. Mateus, capítulo 1, Matthew chapter 1, versículo 18. verse 18. Sim, irmão Isaac, versículo 1, 18, perdão. Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. 19. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Versículo 20. Enquanto José, pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. 21. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o anjo apareceu Then the angel appeared e falou com José: and talked to Não deixa Joseph. ela, Don't leave her. não deixa ela. Don't let her. Ela está esperando um filho She's waiting for a do son próprio Deus. that is God himself. E vocês porão um nome, And you will give the name, vão dar o nome de you Jesus. give the name of Jesus. A sua missão na terra His mission on the earth é de salvar o mundo, is to save the world, salvar o povo is to save the people da escravidão do pecado. from slavery of sin. Esta foi a missão principal This was main mission de Jesus of Cristo. Jesus Christ. Ele veio pregar a palavra, He came to preach the word. veio pregar a boa nova, He came to preach good para news que os homens so that men pudessem se arrepender could repent dos seus pecados of their sins e serem, and serem batizados being baptized e serem batizados and being baptized e se transformarem and be changed numa nova criatura in a new creature, em Espírito Santo. the Holy Spirit. Igreja, Church, Jesus Jesus hoje fala conosco. today is talking to Ele us. fala através da palavra. He's talking through Ele the word. quer que nós deixemos He wants us to leave as nossas maldades, our evil os doings nossos or deeds, males, os nossos males, e que tenhamos um encontro and we may have an encounter com Ele. with Him. Versículo 22. 22. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. 23. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. 24. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. 25. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Já, Church, a palavra diz, the word says, mais uma vez, once again, que Ele that
O José Joseph, não teve relações sexuais he didn't have sexual relation com Maria. with Mary. Naqueles tempos, Those times, as pessoas casavam-se people who got married, virgens, virgins, sem conhecer um homem. Se for o caso de mulher, sem conhecer nenhum homem. if it's a man or a woman without knowing Se the for opposite um sex. homem, If it's a man sem conhecer uma mulher. without knowing a woman. Era assim que as pessoas se casavam. That's how they were getting É married. isto que Deus quer para as pessoas. And that's what God wants for the Que people. os homens se casem That men get married de forma pura. in a pure way. É por isso que Deus, That's why God, Ele repreende. He rebukes, Ele não gosta He doesn't like de sexo, of sex, a prática de sexo the sex practice antes do casamento. before marriage. Antes do casamento. Before marriage. Deus não gosta disso. God doesn't like it. Deus não gosta disso. God doesn't like that. Continuando. Capítulo 2, versículo 1. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judeia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Versículo 2. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 3. Povo de Deus, People of God, os magos, the wise men, que significa sacerdotes, which means the priest, eles tiveram essa visão they had this vision que havia de nascer that would be born Jesus Cristo, Jesus Christ, o Messias prometido. the Messiah, Eles the promised one. seguiam a estrela And they followed the star até o local until the place onde estava hospedado Jesus, os pais de Jesus, where was Father Jesus, onde estavam hospedados where there was, os pais de or Jesus. where the father of Jesus. Seguindo, 3. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Versículo 4. igreja, Church, quando o rei Herodes when the Herod tomou king conhecimento got the knowledge que havia de nascer um rei that a king would be de born Israel, in Israel, ele ficou he preocupado. was worried. Ele sentiu-se ameaçado, He felt threatened porque ele era um rei terreno, because he was a detentor ethnic de poder king político, who had the poder political power econômico. and economic power. Ele estava a ver o nascimento de Jesus He was seeing the birth como of uma Jesus ameaça ao seu as a reinado, threatening for his como uma kingdom, ameaça ao seu reinado. as a threatening for Vamos his perceber kingdom. melhor nos versículos seguintes. Sim, irmão Isaac. 4. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. 5. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judeia, pois o profeta escreveu o seguinte: 6. Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. 7. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual era o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Igreja, Church, o rei Herodes, the King Herod, tal como falava, ele estava assustado. He was frightened. Ele ficou preocupado He was worried com a sua autoridade. with his authority. Ele chamou He secretamente called secretly os magos, the wise men, como se tivesse boas intenções, as if he had good intentions, para saber to know onde é que exatamente where exactly Jesus havia de nascer. Jesus Christ would be Mas ele born. não tinha boas intenções. But he didn't have good Ele não intentions. tinha boas He intenções. didn't have good E intentions. os magos perceberam And the isso. wise men understood that. Continuando. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Versículo 9. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles
e parou acima do lugar onde o menino estava. Versículo 10. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. 11. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Os magos The wise men, seguiram a estrela do Oriente they followed the star até o local until the place de hospedaria where Jesus was, dos pais de Jesus, where the parents of Jesus, aonde os Where? pais de Jesus where the parents of Jesus estavam hospedados. were as a Era guest. num local humilde, It was a humble place. curral de animais, It was porque a cidade a manger because the estava city cheia, was full. não havia espaço There was no para place hospedar os pais de Jesus. to receive Jesus as a Apareceu guest. um homem de boa fé Appeared a man of e disse a eles: good heart and he told them, vocês podem ficar aqui you can stay here num curral in a stable de animais. of animals. Foi em aquelas It was in those circunstâncias circumstances, muito humildes so humble, que nasceu that Jesus, Jesus was born. o próprio Deus. God himself. Deus assim permitiu. And God allowed it. Os magos entraram naquele lugar That the wise men could e enter that viram place. And they Jesus saw Jesus deitado numa manjedoura on a manger. e adoraram a Ele, And first of all, they worshiped him. ofereceram And they presentes offered him gifts como ouro like e gold tantas outras coisas. and many other things. Coisas que eram muito Things especiais that were so special naquele tempo. in those times. E hoje nós And today, vamos oferecer a Jesus we are going to offer o Jesus melhor de nós, our best, o melhor de si, the best of yourself, pelo nascimento dele. Pelo nascimento dele, for his birth, pelas bênçãos for the blessings que durante o ano todo. that during the whole year, Igreja, church, você tem a ideia do you have an de idea quantas coisas of how many things Deus te livrou God has set you free neste ano todo? in this whole year? Você tem a ideia Do you have an idea de quantas coisas of how many things Deus te livrou God has set you free neste ano todo? in this whole year? Ele te livrou He set you free. do espírito da The morte. spirit of death, Ele te livrou He set you free da doença. from sickness. Ele te livrou He set you free da pobreza. from poverty. Ele te livrou He set you free da prisão. of jail. Ele te He livrou set you free de tantas coisas. of many other things. Você não imagina. You cannot imagine. Você nem tem You ideia. don't have an idea. Nós, quando dormimos, When we sleep, ficamos apagados. we are totally off. Você nem sabe You don't know aonde que somos levados. where are we taken No espírito. in the spirit. O que acontece What happened quando estamos dormindo? when we are sleeping. Dormir é cansaço, To sleep is mas because of tiredness. acordar é milagre. But to wake up is a miracle. Você, quando acorda When you wake up com saúde e vida, healthy and é alive, digno de um grande milagre it's a great miracle que Deus te deu. that God has granted you. Quando você dorme, When you sleep, Ele te livra He sets you free da comida espiritual, from spiritual food, mulher of espiritual, spiritual wife, marido espiritual, spiritual da husband, feitiçaria, of witchcraft, do curanderismo, of do witchcraft, mazione, of Mazion, da doença. of sickness. É na noite Is in the que o during the night Satanás, that the Satan, eles unem forças They para acabar gather consigo, their strength para colocar pobreza, to fight with you, para to put colocar poverty, divórcio, to put divorce, para colocar doença. to put sicknesses. É na noite in the que o night Satanás trabalha, that the devil works. mas Deus te livra But God sets you mediante a sua fé, according to your faith, mediante a sua dedicação. according to your E hoje estamos commitment. aqui And today we're here para dizer muito obrigado, Senhor. to say thank you so much, Thank you, Lord. Jesus, Obrigado, Jesus, for everything, por tudo, por tudo que o Senhor fez neste ano. for everything that God has done Palavras this year. são muito poucas Words are so few para expressar to express a gratidão que nós temos para the com Deus. gratefulness that we have Povo de towards Deus, people of God. o Senhor falou The Lord said através de Paulo, through Paul, apóstolo Paulo, Apostle no Paul, livro de in the Romanos, book of Romans, capítulo 8, chapter 8, versículos 26 e 27. Podemos ir rapidamente para lá, depois voltamos. Romanos, capítulo
8, chapter 8, versículo 26 a 27. Eu particularmente gosto muito desta oração. I love a lot this prayer. Gosto muito dessa escritura. I like the scriptures. Ela me conforta muito. It comforts me a lot. Ela me conforta muito. It comforts me a lot. Romanos, Romans, capítulo 8, chapter 8, versículo 26 e 27. and verse 26. Você tem dificuldade em encontrar, por levantar a sua mão e os irmãos vão te ajudar. From 26 up to 27, if you are facing problems, just raise your hand and some brothers will help you. Sim, irmão Isaac. Romanos capítulo 8, versículo 26. Você tem que fazer esta oração. You have to say this prayer. É muito especial. It's so special. Sim? 26. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Assim também, Likewise, o Espírito de Deus, God's Spirit, ela vem nos ajudar it comes to help us nas nossas fraquezas. in our weaknesses. Irmãos, Brothers, eu e vocês myself, you and I, somos fracos. we are weak. Somos fracos. We are weak. Precisamos de Deus. We need God. Precisamos da intervenção We need the do intervention Espírito Santo of the Holy Ghost para nos ajudar to help us nas nossas fraquezas. in our weaknesses. A sua fraqueza Your weakness pode ser maus pensamentos, can be evil thoughts, pode ser mágoa. can be A bitterness. sua fraqueza Your podem weakness ser ações can be actions, negativas negative que actions não agradam a Deus. that don't please God. Pode continuar, irmão. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pedem a Deus em nosso favor. Então veja qual é a função do Espírito See Santo. what is the function of the Que Holy são Spirit. Deus que são Deus no propósito. That is a God in Ele, one purpose. ele compreende He understands que nós somos fracos, that we are weak, que nós precisamos de Deus. that we need God. Ele intercede He intercedes na nossa fraqueza, in our weakness, porque não sabemos because we know, como falar com Deus. because we don't know how to Como talk to pedir a God, Deus. how to ask to God. Ele intervém ao Pai He comes and e diz: intervenes, Pai, and he says, o irmão Father, João, brother John, ele necessita he needs pontualmente exactly de emprego, por exemplo. of an employment. For example, A irmã Joana Sister Joanna, necessita she needs pontualmente exactly de saúde health para trabalhar. to work. Você pode pedir muitas coisas a Deus. You can ask a lot of Pode things to pedir God. muitas coisas a You can Deus, ask a lot of mas o things to God. Espírito Santo But the Holy Spirit interceder sobre si intercede over e you falar com and Deus pray to para God responder to answer pontualmente in the due time aquilo que você precisa, what you need, não o que você quer. not what you want. A diferença, There is a difference. querer uma coisa To- e precisar de uma coisa. Okay, when you want something and when Esta you é a need função something, do Espírito Santo. this is the function of Diante the das nossas Holy Spirit. fraquezas, And before our nas weaknesses, nossas fraquezas, in our Ele weaknesses, intercede. He intercedes. Mas a questão é, But the question is, esse Espírito Santo, the Holy para Spirit interceder sobre si, will intercede for como you. está o nosso coração? How is our heart? Como está o nosso coração? How is our A heart? nossa conduta com Deus, Our behavior with a God. nossa intimidade com Our Deus. intimacy with God. Ainda que saibamos Even if we know que somos fracos, that we are weak, temos limitação, we have a limitation. mas você tem que obedecer a We palavra. have to know the word. Tem que se esforçar para agradecer a You have Deus. to make effort to praise Aonde God. termina o braço humano, Where the hand of man ends, aonde termina a nossa força, where our power ends, começa a força de Deus. God's power begins Através do Espírito Santo, through the Holy Spirit. Ele vai interceder. And He intercedes. Vai dizer: Senhor, He will say, Lord, tem misericórdia da irmã Joana. have mercy of Sister Ela Joanna. precisa de saúde. She needs health. Mas depois de você fazer a sua parte, After doing your part, depois de você fazer a sua parte, after doing your você part, tem que orar. you need to pray. Você tem que ler a You palavra. need to read the word. Você tem que meditar. You need to meditate. Tem que ser dizimista You have integral. to give your time Você faithfully. tem que jejuar. You have to fast. Igreja, Church, muita gente não jejua aqui.
Muita gente não faz jejum. Many people don't fast here. Muita gente não faz jejum. Many people don't Jejum Fasting é uma forma de sacrifício. is a way of sacrifice. Nós nos abstemos We keep away das refeições of meals durante um período during a period acordado which we agreed entre nós com Deus. between ourselves and Quem God. determina o seu jejum And who determines your é fasting você mesmo. is yourself. Mediante a sua força, Through your power, a sua saúde, your health, você pode jejuar um dia, you can fast a day, 2 dias, 2 days, 3 dias 3 days, ou mais dias, or more days. de acordo com a sua fé. According to your faith, Você fica sem comer. you stay without E eating. neste And in período, this period, você vai voltar a sua mente you turn your mind para to Deus. God, Vai ficar em oração. to be in prayer. Se puder se isolar If you're able to em isolate algum yourself ponto, to a certain se place, isolar, to isolate yourself, apagar o telefone to turn para não ter contato com o mundo, to put off num your mobile período phone so you cannot have que contact with você the vai world, dedicar a Deus só. so that you may have time Os just to telefones dedicate yourself to God. Os telefones Because atrapalham. Os telefones atrapalham. Então você pode cortar cell phones disturb a lot. So durante aquele período de jejum. during that time of fasting, it can disturb you. Dizer, este é o momento You say that this is the time para Deus. for God, Eu e Deus. myself and God. Simplesmente. Simply, Não quero atrapalhice I don't want something to de disturb me. telefonemas. Calls E ter um coração limpo. and having clean heart, Obedecer a mensagem de Deus. obeying the message of God, Meditar sobre a palavra de Deus. meditating over the word of God. Igreja, Church, Deus vai responder a sua necessidade. God's going to answer your Ele necessity. vai responder a God sua is going dificuldade. to answer. Em tempo oportuno, In the due time, Ele vai se manifestar. He will manifest Himself. É preciso jejuar. You need to fast. Um cristão A Christian não pode passar uma semana cannot spend a sem week jejuar. without fasting. Sem jejuar. Without fasting, Porque a palavra é clara. because the word is Ela clear. diz It says que há um certo tipo de there demônio is a certain kind of que ela demon sai só com oração. that comes out only by E prayer jejum. and fasting. Aqueles espíritos familiares Those familiar spirits que nos atormentam. that torment us, Marido, mulher espiritual que spiritual nos husband and wife atormentam. that torment us, Comida espiritual spiritual food que destrói a nossa that vida. destroy your life. Elas só saem com jejum They only come out by e fasting muita oração. and a lot of prayer. Depois que você fazer isso, After doing that, você vai ver a menção, you will see a missão the mission do Espírito Santo na of the sua Holy vida. Spirit over you. Ele vai se manifestar. He will manifest Himself. Ele vai fazer a sua He parte. will do His part Porque você fez a sua parte. because you did your E part obedecer a palavra. of obeying the word. Você sabe You know o que Deus gosta what God likes, e o que Deus não gosta. what He dislikes. Agora, igreja, Now, church, de contrário, on the contrary, se você não faz isso, if you don't do that, desculpa ser sincero, sorry to be frank, você está a passear na igreja. you are just strolling down in the Você church. está a fazer tempo na You igreja. are just passing time. in Não the vai church. acontecer nada na sua vida. Nothing will happen. Não vai acontecer nada. It won't. Não vai acontecer It nada. won't work. Nothing will happen. Você precisa negar a si You próprio. need to deny yourself, Como Jesus nos ensinou. as Jesus taught us. Quem quiser me seguir, Want to follow me? negue-se a si próprio Deny themselves e me siga. and follow me. Negar as vontades da To carne. deny the lust of the flesh. Negar os desejos da carne deny the lust of e the colocar Deus em primeiro lugar Putting God in first place e a sua justiça. and His righteousness. Deus vai fazer a sua parte. God will do His part. Versículo 27. Verse 27. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Então Deus, Then God, que vê who sees o que está dentro do seu coração, what is within Ele your heart, sabe He knows qual é o pensamento do Espírito what is Santo. the thought of the Holy Qual é a Spirit. intenção do Espírito What is the Santo. intention of the Holy Então, Spirit. há uma coisa interessante aqui. Then there is something interesting. Deus que vê o que está no seu coração. God who sees what is in your Você heart. precisa ter um coração limpo, You need to have um clean heart, coração de obediência heart of obedience para Deus to God, te abençoar, so that God can bless you, fazer a sua parte. so He can do His part. Podemos voltar We para o livro de Mateus, can go back to the book of Matthew, só mesmo para concluir, just to finish. versículo 12. Verse 12.
Mateus capítulo 2, versículo 12. Matthew chapter 2, verse 12. Sim, irmão Isaac. Versículo 12. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Então, Then os magos, the wise men, lembram-se que eles tiveram uma reunião remember that they had a com o rei with Herodes. King Herod. Ele disse: vão, And they said, go. depois de avistarem Jesus, After seeing Jesus, venham me informar, come let me know para que eu possa adorar a ele. so I can pray him, Mas essa não era, worship him. não era a intenção do rei Herodes. It wasn't the intention of the King Herod. Ele queria matar a Jesus. He wanted to kill Jesus. Porque Jesus, And Jesus, o nascimento dele his birth era uma ameaça was a threatening para o reinado to do rei Herodes. the kingdom of King Herod. Então Deus Then God, apareceu no sonho he appeared in a dream dos magos of wise men, e disse a eles: and he told them, não voltem pelo mesmo caminho, don't go back to with the não same way. voltem, Don't go back. usem outro caminho, Use different way, porque o rei Herodes because King Herod, tem más he intenções had bad intentions com Jesus Cristo. with Jesus Christ. Igreja, Church, você pode ler a história completa em casa you can read the full story at para home perceber so you can understand o ministério de Jesus. Jesus' ministries. A palavra lá em frente, The word ahead, ele explica it explains que o rei Herodes that King Herod, ter falhado essa expectativa, having failed this depois de expectation, falhar essa expectativa after toda, failing all this ele expectation, mandou matar he ordered to kill. todas as He crianças sent that all the que children nasceram naquela época, were born that porque ele não queria Jesus vivo, that time não would be queria que killed, Jesus estivesse vivo. because he didn't want to see Não Jesus sabendo alive. quem é Jesus, He didn't know who ele Jesus mandou was. matar todas as Or crianças that all children could be que killed nasceram naquela época. that were born at those times. Mas Deus, But God, na sua infinita sabedoria, in His endless fez wisdom, sonhar os pais de Jesus, He made His father have José a e dream, Maria, Joseph and Mary, para que deixassem Israel so that they could leave e fossem Israel ficar um tempo no and Egito. would stay sometimes in E eles Egypt. ficaram lá. And they stayed there. O rei Herodes morreu King Herod e died, Deus voltou a falar com and eles. God talked to them Agora again. vocês podem voltar. Now you can go back. E eles voltaram. And they went back. O nascimento de The Jesus birth of Jesus foi um mistério. was a mystery. A vida dele His life foi um mistério. was a mystery. Ele começou a pregar a He palavra began preaching the word aos 30 anos. in his Por isso 30 nós- years. E tudo que nós fazemos, That's why whatever we do, fazemos em nome de we Jesus. do it in the name of Jesus. Ele é que é o nosso advogado fiel. He's our faithful lawyer. Ele é que é o nosso líder. He is our leader. É o nosso refúgio. He is our refuge. Tudo nós fazemos Everything we do, e dissemos and we say em nome de Jesus. in the name of Jesus. Jesus foi morto, Jesus was killed. foi pregado na He was cruz, nailed on the cross. na cruz de On Calvário. the cross. Mas ao terceiro dia, But on the third day, conforme as escrituras, according to the scriptures, ele ressuscitou. he rose again. Apareceu aos apóstolos. He appeared to Ele apostles. conversou com He eles. talked to them, Ele ascendeu aos céus. and he ascended to heaven. Enviou o Espírito He Santo sent the Holy Spirit para que ele pudesse nos confortar. so it could comfort us. O Espírito Santo hoje está aqui conosco. The Holy Spirit is Nós with us today. não podemos ver com os olhos We humanos, cannot see with human eyes, mas ele manifesta nas nossas but He vidas. manifests Himself in our lives. Ele manifesta-se na libertação, He manifests Himself in the nas deliverance, curas in the healings, e nos milagres. and in the miracles. Jesus é o caminho. Jesus is the way. Jesus é a verdade. Jesus is the truth, Jesus é a vida. and Jesus is the life. Ele é a palavra. He's the Word. Nós tudo fazemos We do everything em nome de Jesus, in the name of no Jesus, sangue de Jesus. by the blood of Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Put the hand together for Jesus. Palmas bem fortes. Jesus está aqui. Jesus is here. Jesus está aqui. Jesus is here. Palmas para o Senhor Jesus. Put the hand together for Jesus.